Aí, meu amigo, finalmente conseguimos. Boa Era só noite, para dar o professor. suspense. Vamos Boa testar o noite, áudio aí. O pessoal. áudio tá legal? Tá me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Cara, tudo jóia? Tudo Bom bem, falar graças a contigo? Deus. É bom falar Igualmente, contigo. professor. Sempre muito bom falar com você. Ah, então tá bom. Cara, você é um dos alunos que eu não conheço pessoalmente. A gente troca tanta informação, tanto conhecimento aí, que Verdade. é, a gente sente mais amigo, né? Mas eu Com nunca tive a certeza. oportunidade de trabalhar com você, nem conhecer você. Na maioria das vezes eu entrevistei a Margarete, já trabalhei com ela. Eu nunca trabalhei com o Matheus Angel, mas eu conheço pessoalmente. Então, boa parte do pessoal eu conheço de alguma forma pessoalmente. Certo. Mas você eu não conheço pessoalmente. Ainda terei a oportunidade, né, de Se conhecê-lo Deus, pessoalmente. Então, seja muito se Deus bem-vindo aí, é uma quiser. alegria você estar com a gente. Queria, Obrigado. Hernani, que você se apresentasse para a gente, pudesse falar um pouco aí da sua trajetória, onde você se formou, né, qual a sua área de formação, de atuação também, para a gente conhecer Aham. aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Minha formação ela é técnica, né? Eu sou formado em técnica e mecânica lá pelo Colégio José Rodrigues da Silva, de Macaé, e atualmente estou fazendo faculdade de Engenharia Mecânica pelo Colégio Unifran e tenho 34 anos e desde 2007 já no ramo de turbo máquina e de turbo compressores. Então, resumindo, basicamente é isso. Pô, bacana, cara, legal, legal. E como é que você entrou nessa área aí de turbomáquina? Como é que você descobriu esse setor de turbomáquina? Como é que você veio cair nesse setor de turbomáquina aí? Então, é um pouco curioso porque eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas, né? E eu tive a oportunidade de ter um tio meu que ele era encarregado de mecânica e eu fui trabalhar com ele, na época lá em São José dos Campos, na Evap. Então eu fui trabalhar com ele. Na época ele ainda era de equipamentos estáticos, mas assim que eu fui trabalhar com ele, o supervisor dele era um supervisor geral, né, que era o supervisor responsável por todo o empreendimento. E ele gostou, ele simpatizou comigo. Ele me pegou para trabalhar com ele e me levou lá para as máquinas rotativas, onde me apresentou ali os turbocompressores, onde eu tive o primeiro contato, né, com as LMs 2500 e comecei ali a trabalhar. De primeiro, né, comecei a trabalhar mais na parte de compressão e o pessoal ficava lá nas turbomáquinas, mas eu sempre de olho ali, né? Então trabalhei um longo tempo ali na compressão até começar a migrar lá para os aeroderivados. Show de bola, cara. E como é que você vê esse mercado aí de turbomáquina? Porque, pô, Hernani, muita gente que está aqui, né, é aspirante, mas ainda não tem a oportunidade que você tem de estar no mercado, está trabalhando no mercado. Muitos que estão Aham, aqui, né, às vezes sonham trabalhar no mercado, ouvem sobre turbomáquina. Há muitas coisas que são folclóricas, outras são mentirosas, mas muitas coisas são verdadeiras. Então, nada melhor de pronto. perguntar quem já está no mercado, né? Olha, para a gente que está no ramo, ainda continua sendo um mercado bem promissor, né? Agora, com as novas descobertas de campos e com a tecnologia de materiais que está cada dia sendo mais dominante, sem sombra de dúvidas, um mercado muito promissor. Para quem está pensando aí, para quem tem dúvida, vou, não vou, eu aconselho, vem que ainda tem bastante tempo, muitos anos ainda pela frente nesse mercado, que com certeza no ramo da indústria é um dos mais promissores, né, falando assim em grana, é um dos mais que remunera melhor, né? Cara, e assim, me diga aí, você entrou aí, então, conheceu esse universo de turbomáquina aí pela Revac e tal, mas e daí? Como é que foi o desenvolvimento depois? Você está aí desde 2007, né? E como é que foi o desenvolvimento, o progresso aí nessa área aí? Então, eu sou muito assim eu confio muito no estudo, sem estudo não tem como chegar a lugar nenhum. Mas eu sou muito também assim de acreditar no step by step, né? De você começar e conhecendo. E a minha trajetória, por exemplo, eu comecei lá na turbocompressão, mas eu migrei um pouquinho para o lado dos compressores, né?
E depois eu fui ali migrando para o lado da instalação das máquinas, das LMs, da PGT-25, da Sixpack. Então, eu vejo que assim, não tem como você conseguir nada sem estudo, mas a experiência também ela é muito fundamental. E não adianta a gente querer começar de cima, eu acredito muito que a gente precisa começar de baixo, estudando e crescendo. Tá certo. Hoje, e aí depois me fala um pouco mais dessa trajetória sua aí. Aí você lá da Revap, quais empresas que você passou e onde você está hoje aí? Eu trabalhei em grandes construtoras, né? Eu trabalhei 14 anos numa empresa chamada Toyo Setal, muitos conhecem, e a gente trabalhava no país inteiro, né? Eu viajava bastante, sempre trabalhando com grandes máquinas. Eu tive a oportunidade de conhecer um supervisor que hoje já é aposentado, que trabalhou aí instalando várias máquinas Brasil afora e me levava sempre com ele. Então, comecei ali em 2007, mas fui migrar mesmo, de fato, para trabalhar com aeroderivado em 2012, na Replan. De lá para cá, graças a Deus, estou sempre aí trabalhando com aeroderivados. Hoje, né, estou na Baker Hughes, que é uma multinacional, uma das maiores do mercado, das gigantes aí, né? Inclusive fabricante, que é aí a dona da LM 2500, né? E tem lá as novo Pione, né? Da vida, que tem LM 5000, LM 6000 e por aí vai. Cara, muito legal, porque e assim, isso mostra, né, o como que um amadurecimento na vida profissional faz a gente chegar nas grandes empresas, nas grandes funções. E aí você atua hoje em plataformas e quais são as plataformas que hoje você tem atuado? É aqui no Brasil, fora dele, como é que está esse mercado aí? O nosso trabalho é misto, né? Nosso trabalho é misto, então a gente tem aeroderivados, desde lá da cana-de-açúcar até aqui no campo de petróleo. Atualmente eu estou aqui em Angra dos Reis, a live eu tive uma dificuldade agora por causa de internet, que eu estou aqui na pousada, mas atualmente em Angra dos Reis, aqui na MV32, um projeto que é Petrobras Comodec, mas, por exemplo, ano passado eu estava na Guiana, passei um ano todo na Guiana, de dezembro de 2021 a dezembro de 2022 na Guiana. Então, assim, não tem limitação. A gente viaja para caramba, a gente trabalha muito. Toda a América Latina é nossa, né, digamos assim. Então, a gente viaja bastante. Cara, me diz uma coisa aqui. Eu tenho um registro aqui do primeiro nossa conversa, lá para outubro de 2021. Aham. E, como é que você me conheceu e como é que foi essa aproximação comigo aí? Então, professor, é engraçado falar que desde quando eu te conheci ali, a gente realmente virou amigos, né? Sem se conhecer pessoalmente, a gente virou amigos. O pessoal que está vendo a gente aí, para quem não sabe, eu tirei muitas dúvidas com você e, tipo, era dúvida de eu mandar 11 horas da noite ou 11 e meia da noite e no outro dia de manhã tá lá com a solução. Então, assim, realmente viramos amigos. Quando eu comecei a trabalhar lá na Turbo Máquinas, que eu trabalhava mais com compressão, depois eu passei a trabalhar com instalação de LM 2500 e comecei a sentir falta de saber um pouco mais dos aeroderivados, né? De cada tube daquele ali, eu saber para onde ia, de onde que vinha. Então, eu falei comigo, olha, eu preciso fazer um treinamento que me mostre, né, detalhe por detalhe, o interno da máquina, que eu conhecia o externo, não conhecia o interno. Sabia da lógica, mas não sabia tantos detalhes, né? Então, eu comecei a pesquisar e eu vi que você tinha um curso lá em Campos dos Goytacazes, né? E comecei a falar comigo. Eu moro em Itaboraí, né? Sou de Itaboraí. Pensei comigo, olha, não é longe, né? Dá para ir fazer. Só que daí veio pandemia e essa coisa toda, e eu com aquela necessidade de fazer o treinamento, de conhecer um pouco mais a máquina, interna, assim, no geral. Daí foi quando eu vi lá, estava no LinkedIn, se eu não me engano, eu vi você apresentando lá o seu treinamento online. Aquilo ali para mim foi juntou útil com agradável, né? É o que eu estava precisando, né? E online. Tempos de pandemia
sabia, então vou fazer. E, né, eu fui lá, comprei e de forma alguma me arrependo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz aí para o meu ramo profissional. Pô, que legal, cara. Em que área você acha que isso contribuiu para você, assim, né? Porque quem está do lado de cá, né? Às vezes você está gravando um conteúdo, você fica tentando pensar assim, o que pode ser a dúvida, o que pode ser a necessidade, né? Do aluno, daquele que quer se envolver com a máquina. E é muito difícil de você falar, né, para uma câmera e você tentar mostrar alguma coisa. E como você acha que isso pode ter contribuído para você? Olha, contribuiu muito, porque antes de eu entrar na Baker, né, eu não tinha o treinamento. Então, quando eu fiz o treinamento, desculpa, quando eu fiz a minha entrevista lá na Baker, teve várias perguntas ali que eu, de fato, meio que sabia e não sabia, porque tecnicamente eu não sabia. Eu conhecia, mas não sabia detalhes. Então, na minha entrevista, eu acredito que isso ajudou bastante, não só na entrevista. A entrevista eu acho que é um ponto-chave, né, onde você precisa mostrar para quem está te contratando que você conhece, né? Mas são detalhes ali que ao longo da minha vida eu sempre via, mas não sei por quê. Não sei por quê, se era vergonha de perguntar para os colegas ou não, mas tinha coisa que eu não sabia. Então, sem sombra de dúvidas, ajudou muito. Até para eu estar na Bake hoje, sem sombra de dúvidas, o treinamento que eu fiz, treinamento de Isaías Machado, 40 horas, 60 horas, se não me engano, 40 horas, né? 60? Ajudou demais. 60, né? É uns 60 horas que durou mais de 200 a fazer, né? Mas Sem assim, sombra. cara, ó, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Às vezes o aluno escolhe o professor, mas Sim, desde que eu conheci você, você foi um aluno que eu escolhi. Porque eu falei para minha equipe, assim, né? Estava naquele primeiro, você é aluno da primeira turma, né? Da sim. primeira turma. E por que os alunos da primeira turma, ele tem um significado maior para mim? Porque você comprou um projeto. Ou seja, deixa eu te falar, aquela primeira turma, eu não tinha o treinamento pronto, tinha a ideia dele, mas eu precisava de um dinheiro para abençoar a vida da igreja. A igreja estava em construção e eu precisava daquele dinheiro. E eu montei com a equipe aqui e falei assim, cara, a gente precisa levantar o dinheiro. E a gente vender esse treinamento vai ajudar a gente a levantar e dar uma oferta para a igreja. E aí, então juntamos uma equipe aqui, né? É o que muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? E talvez seja a primeira vez que eu esteja falando de maneira pública aí. Porque às vezes a pessoa olha pela internet e acha, o cara é um comerciante de curso. Mas nada disso. Eu era, então, funcionário da Petrobras, funcionário topado da Petrobras. Então, eu não tinha necessidade de dinheiro. Mas eu queria ajudar a igreja e o que eu podia ajudar era com a venda do treinamento. Então, compraram um curso de como montar um curso online. E aí, sentar na câmera, gravar. E eu consegui gravar 5 módulos. Hoje o curso tem 23 módulos, né? Mas eram 5 módulos que eu consegui gravar. E aí não tinha mais tempo. Falei, tem que lançar o treinamento. E lançamos o treinamento e falamos para os alunos, ó, nós temos um curso que vai ter 20 módulos, na verdade 19 módulos, foi o que a gente falou na época, vai ter um curso de 19 módulos e quem quiser comprar, está aqui o valor, né? E ele vai ser, né, elaborado ao longo do treinamento. E você foi um dos que acreditou nesse treinamento, nesse projeto. E aí, quando eu vi, e assim, impressionar alguém com o mercado de turbomáquina, com o conhecimento de turbomáquina, não é algo tão difícil, né? Às vezes, com um pouco de eloquência, o cara com traquejo, o cara consegue até iludir os alunos como se ele fosse um especialista. Você vê YouTube, você vê TikTok, o cara parece que você vê assim, pô, esse cara é piloto da NASA. O cara nunca meteu a mão no helicóptero, no avião, mas ele parece conhecer. E aí eu falei para a equipe assim, cara, aquele cara ali, ó, ele conhece. Esse cara aí, ele vai testar o nosso produto. É ele que vai dizer se a gente vai adiante ou vai parar. Porque até hoje eu tenho muito treinamento, mais de 1.000 alunos na igreja aqui, e você tem oportunidade de tirar dúvida, de falar, de explicar diversas. Agora a gente tem um produto online. E esse cara aí, ele é exigente, ele conhece, ele está empregado, ele está trabalhando com equipamento. Então, ele vai ser, né, o nosso persona ali que vai dizer se nós estamos no caminho certo ou errado. E aí foi muito legal,
porque você trouxe muita demanda. E aí, então a gente tinha mentoria e você ó, tem isso, e aí, que é isso? Cara, então pode ter certeza. Não, eu não sou o professor que você escolheu, mas você é o aluno que eu precisava, Ah, com certeza. entendeu? Você é o Porque professor, sim. não só me deu confiança. Aí alguém fala assim, tem pergunta do Hernando lá. Vou lá, deixa eu lá responder lá. Então isso é muito legal, cara. E eu acho que é justo você saber da influência que você tem, né? Eu não sei Ah, que quanto legal. tempo eu vou trabalhar nessa área de treinamento, né? Eu sou pastor, você sabe disso, mas eu acho justo você saber dessa história, né? Do quanto que você contribuiu também comigo aí. Ah, muito legal, muito bacana, professor. E eu consegui trazer o Cleidson, né, para fazer junto com a gente, e a gente ficava debatendo, a gente debatia eu com o Cleidson com você, eu com você, e a gente ficava aquela, né? Ah, foi muito legal, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente deu um pouquinho de trabalho, acho que, de fato, eu e Cleidson, né? Somos responsáveis aí por o curso ter durado um pouquinho mais, que fizemos, acho que mais de 100 perguntas Exatamente. no decorrer do curso, mas foi muito legal, aprendemos bastante, trocamos bastante figurinha, né? Foi show de bola. Então, tem muita coisa, né, que assim, quando você pergunta, e vou te falar uma coisa aqui, né? Tem coisas que estão anotadas aqui que são dívidas que eu tenho. Que você perguntou, eu respondi, e isso ainda eu tenho que tornar ela um aditivo, um módulo talvez a mais no treinamento, porque se você que está, porque assim, ó, o projeto do treinamento é que os nossos alunos tivessem exatamente todo o conteúdo, suporte, para que ele, quando estivesse executando a tarefa, ele pudesse ter uma boa compreensão do manual, daquilo que ele vai fazer, né? Ele poder, não, mas é a primeira vez ele vai saber, não é um curso prático, mas ele vai saber interagir com a instrução, talvez, de outra língua, de outro país, mas ele vai poder colocar. Então, isso me fez sentir, assim, como dever cumprido, né? De poder contribuir para você, e tantos outros alunos que puderam também tirar dúvida, né? Então, eu acho que isso é muito legal, né? De saber que o treinamento contribuiu com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a entrevista, com o desenvolvimento da função. Eu digo, né, que eu não gosto muito de tomar depoimento, é a primeira vez que a gente está fazendo, não é isso, mas porque eu sinceramente sei que o mérito é seu, cara, não é meu, é seu mérito. Isso você alcançou pelos seus méritos. Assim como o Rodrigo, ontem que a gente conversou, né? Ontem, e isso são méritos seus, pela sua dedicação, pelo seu empenho, e começa com a sua credibilidade. O primeiro passo foi a credibilidade. Você acreditar em um projeto, imaginar que alguém vai poder te ensinar em um mercado novo, que é da internet, na Hotmart. Então, ninguém tem sucesso se não tem uma iniciativa, se não tem coragem, se não tem investimento, se não tem perseverança, se não busca Exatamente. aprimorar. Então, isso é Exato. o sucesso teu. Não é o meu sucesso, é o teu sucesso. Então, você é merecedor disso. Então, quando eu vi você na Obrigado. Bake, saiba que eu vibrei junto, cara. Eu comemorei. Falei, cara, o cara conseguiu chegar lá. E eu sei que quantos que estão aqui, às vezes, nessa live, né? O Matheus aí, que está acompanhando com a gente aí, o cara sonha. Então, hoje, você se transforma muito mais do que um profissional bem-sucedido, mas um protagonista, alguém que alcançou e faz outras pessoas sonharem e acreditar também. Para mim, por muito tempo, eu precisei assistir o sucesso de outras pessoas e pensar assim, um dia isso vai acontecer comigo. E a minha hora chegou, né? Com a minha dedicação, com o meu tempo, com o meu investimento, e eu pude alcançar. Então, hoje você testemunha isso também para a galera aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E eu gosto sempre de falar assim que o treinamento do Isaías Machado é um treinamento que está aqui, ó, está no meu bolso. Então, vira e mexe, eu entro aqui no Hotmart, eu tenho uma dúvida, é bem escalonado assim, né, por disciplinas. Ah, eu tô com uma dúvida de lubrificação, eu tô com uma dúvida lá de inlet house, porque ninguém sabe tudo. E a gente não consegue memorizar tudo. Uma hora ou outra a gente tem dúvida. Aliás, a gente tem dúvida todo dia, a gente aprende todo dia. E o treinamento do Isaías Machado está aqui, está no bolso. Eu estou com uma dúvida, vou ali, vejo rapidinho, pesquiso, né? Quero falar do quê? Quero falar de lubrificação, quero entender, aprender um pouco mais de lubrificação, estou com essa dúvida aqui agora, vou lá no módulo de lubrificação e vejo ali uma aula, posso avançar um pouquinho, né? E tiro a minha dúvida. Então, quer dizer, vale muito a pena, vale muito a pena. É um treinamento que estava faltando aqui no Brasil, né? Um É, treinamento online
A gente tem, né, outros treinamentos aí físicos, né, que a gente pode ir lá em Petrópolis fazer, mas não é acessível para todo mundo. Você tem que demandar de tempo, você tem que demandar de hospedagem, né? Então, esse online aqui, pô, é o que estava faltando aqui para gente. Legal. E aqui, me diz uma coisa aqui. O que, que são seus planos futuros, o Hernani? O que, que você sonha aí com o futuro aí? Você está fazendo engenharia, né? Mas o que, que você Sim. sonha aí com o futuro aí? Diz um pouco para mim o que você planeja para o seu futuro aí. Olha, o meu planejamento para o futuro é óbvio, né? É me formar, né? Me tornar um engenheiro mecânico e crescer junto com a empresa. Eu pretendo continuar na BEI, que é uma empresa que eu sempre vi como a menina dos olhos, é a empresa que eu sempre quis estar, né? Eu sempre vi assim, para eu que gosto de mecânica, sempre trabalhei com rotativo, eu sempre vi Baker ou Sims, mas eu preferia Baker. Então, quando eu conseguir chegar na Baker, estou na Baker, eu não quero sair. Então, eu quero Show. crescer com a empresa. Eu sonho e torço para a empresa crescer e eu quero crescer junto com ela. Quero crescer profissionalmente junto com ela. Quero ir subindo de nível e ajudar a empresa a crescer com os meus conhecimentos e sugar o máximo de conhecimento que ela pode me dar. Beleza. E o mercado aí, o que, que você acha aí? Ele vai aquecer, ele vai continuar crescendo, né? Eu vejo que tem muitas outras plataformas e agora a Baker também está trazendo para P80 a LM6000, uma máquina maior, máquina mais Sim. robusta, né? E isso dá para gerar uma boa expectativa? Ah, com certeza. A gente vai ter agora também, que está chegando aí, se eu não me engano, bacalhau, que é ciclo combinado, né? Então, tem bastante máquina chegando aí e o pessoal pode ficar bastante otimista que vai ter bastante trabalho. Bacana, legal. Ô, Hernani, olha, cara, fico muito contente, fico muito agradecido aí pela sua participação. Certamente aí encoraja outros colegas aí a participar, né? Eu que Eu agradeço. quero lembrar para essa galera assim, olha, tudo começa com um passo, né? Um passo de cada vez, como o Hernani bem falou assim, ó, pé no chão, um passo de cada vez. Com Mas certeza. tem que ter uma direção, né? E Exatamente. Tem que ter foco. é, eu estava com a equipe agora reunida, né? E a gente está pensando assim, no lançamento que a gente vai ter na semana que vem. É um trabalho muito intenso, que é muita doação. E não tem, né? Para que alguém tenha sucesso, ela precisa pelo menos aí, né? São sequências, são step by step, né? Para que você tenha, Exatamente. né? Para que você chegue na colheita, você precisa passar pela coragem, né? Se você não tiver, são três Cs: coragem, né? Continuidade e colheita. Então, Exatamente. se o cara quer continuar o que está dando errado, ele não vai ter colheita. Se ele tem Não. coragem, mas não tem continuidade, ele não tem colheita. Se ele tem coragem, continuidade e não sabe colher, ele também não tem o resultado. Então, o cara Exatamente. precisa ter coragem, ó, continuidade e colheita. Se ele tem esses Exato. três Cs, ele vai chegar no sucesso. Então, um passo de cada vez. Né? Então, isso é importante. Eu vejo aí que você é um cara muito dedicado à família também. Acho que tem uma filha sua. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, Ai, meu xodó. então acho que eu vi lá no seu Instagram lá. Então, parabéns, e assim, é muito legal. Obrigado. Eu ontem estava ouvindo aí anteontem, né, o Rogério falando sobre a importância para a família. Uma vida, uma carreira bem-sucedida, ela gera um espelho para a família. Né? Com Isso eu acho muito certeza. importante. Não é simplesmente pelo dinheiro. E é claro que o dinheiro dá conforto, dá oportunidade para os filhos, dá tudo. Mas o melhor é você poder chegar e ser um cara realizado daquilo que você faz. Você sabe que aquilo que você faz gera valor, agrega valor, e você sente realizado, você vive isso na sua família também. Então, eu acho que isso é muito legal. E parabéns aí pelo seu histórico, pela sua história, perseverança, a sua coragem. Agradeço também a você aí, né, pelo companheirismo. E fique à vontade. As dúvidas, mentoria, né? Obrigado. Saiba sempre Obrigado. aí que estamos à disposição aí para poder tirar aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. Então tá bom. Galera, ó, lembre bem aí, né? Ó, o nosso amigo aí, ele tem experiência na área aí, não é? Então, se inspire nisso daí, que na semana que vem a gente vai falar mais exatamente sobre isso, sobre o mercado, sobre o equipamento e também sobre a oportunidade de crescimento, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Um grande abraço, bom descanso para você aí, Hernani. Bom trabalho amanhã lá nas LMs lá. E, cara, ó, sucesso para vocês aí e para todos nós aí. Amanhã estamos aqui de novo aí. Um abraço.
Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Abraço a todos.